Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos à aula número 1 de História, do módulo 1, página 230. Hoje o tema é o tempo. Esse tempo que tá custando a passar pra gente se encontrar, né, gente, por causa da pandemia, né? Vamos entender um pouco sobre esse assunto. Pega o livro, por favor. O tempo em nossa vida. Para estudarmos história, é muito importante compreendermos o conceito de tempo. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Tempo da natureza. Quando nos orientamos com base em fenômenos da natureza, como o pôr do sol ou as estações do ano, estamos utilizando o tempo da natureza. Quando amanhece o dia, né, gente, a gente sabe que o sol está nascendo, nós estamos mexendo com o tempo da natureza. Quando anoitece, o sol está se pondo, é bem de noite, né? Passa-se das 18 horas. Esse é o tempo da natureza. Quando podemos olhar para o céu, através das constelações, antigamente o pessoal media-se o tempo olhando para o céu. Quando amanhecia, já sabia que tinha que levantar para começar a labuta. Quando começava o sol se pôr, já estava na hora de dormir. Assim era o tempo antigo, né, gente? Lidando com fenômenos da natureza. Vamos ao tempo cronológico, que é o nosso agora. Para organizar melhor suas atividades, os grupos humanos passaram a dividir o tempo em unidades de medida como minutos, horas, meses e anos. Chamamos esse tempo de cronológico. É o que hoje a gente tem em dia que usar, né, gente? A gente mede o tempo pelo relógio digital, pelo celular também tem relógio, pelo aparelhinho da NET que tem como medir o tempo. Tem a ampulheta. Eu até pus um desenho aqui para vocês, gente. É pequeno, mas se você chegar a câmera pertinho, você vai dar para ver a ampulheta, que era de areia. Assim que a areia descia para outro recipiente, dava para medir o tempo nele. Vamos ao tempo histórico. Ao longo dos anos, as sociedades passam por diversas transformações, porém cada uma delas se altera de uma maneira diferente. Os ritmos de mudança nem sempre são iguais para todos os povos. O tempo que se relaciona às transformações das sociedades é chamado tempo histórico. Às vezes acontece alguma coisa aqui no Brasil que no Japão não aconteceu, ou vice-versa. Hoje, a pandemia assola o mundo inteiro, então esse tempo é histórico, vai ficar marcado na história a pandemia, o vírus, o coronavírus, o que esse vírus causou à sociedade do mundo inteiro. Isso é um tempo histórico, tá? São coisas importantes que marcam e que ficam registrados. Vamos para a página 231. Mudanças e permanências. Como vimos, o tempo histórico é caracterizado pelos ritmos de transformação das sociedades ao longo dos anos. É a análise do tempo histórico que nos permite identificar, por exemplo, as mudanças e as permanências de cada sociedade. As mudanças são aqueles elementos que se alteraram com o passar dos anos. As permanências são os elementos que permaneceram os mesmos, ou pouco se alteraram no decorrer dos anos. Mudanças como a nossa veste, a roupa que eu visto hoje, daqui a 20 anos adiante, vão ser cafonas, né, gente? E coisas do passado, roupas do passado, uniformes que a gente vestia, hoje em dia é cafona se nós vestíssemos essa roupa. E assim, música, livros, tem coisas que permanecem. Outras, há mudanças muito radicais durante as gerações. Ao analisar a imagem acima, você percebe mudanças e permanências relacionadas ao cotidiano da escola. É igual essa imagem aqui, ó, de uma escola antiga. Você pode ver que os meninos estão enfileirados como nós. Só que a professora regente, ela ficava bem lá na frente e quando você quisesse falar, você levantava a mão e esperava ser chamado até lá na mesa.
Hoje vocês levantam a mão, eu dou a fala, vocês podem falar, perguntar, né, livremente. Antigamente não. A professora, enquanto não falava, vem, por favor, vem à mesa, a criança não poderia falar. E o uniforme é diferente, né, gente? Vamos à página 232 e 233, que são datas, são linha do tempo, datadas, são marcos da história da humanidade. Tem 2000 anos atrás, há 100 mil anos atrás, o que acontecia. Na outra página, 10 mil anos atrás, 9 mil anos atrás, 6 mil anos atrás. Foram coisas, acontecimentos muito importantes que marcaram aquela época. Então, estão registrados, estão datados no tempo, na linha do tempo. Ok? Na próxima página, nós temos um exercício que nós vamos fazer a correção na próxima aula. Ok, meus amores? Fiquem com Deus e fiquem em casa. Beijos!